Agradecer aqui a vossa presença em mais uma sessão aqui dos nossos Big Trading Days. De facto, queríamos organizar este evento de forma presencial, só que, infelizmente, dado o contexto atual em que todos vivemos, a solução que encontramos para fazer estas sessões via online. Espero que estejam então a ser aqui do vosso agrado e que esta sessão também contribua aqui mais para a vossa literacia financeira, para o vosso conhecimento de mercados e investimentos em geral. Hoje, então, para falarmos aqui da questão do risco, queria dar aqui, primeiramente, uns conceitos introdutórios acerca do risco em si. Ou seja, se nós pensarmos naquilo que é o risco e incerteza, verificamos que ela está presente de uma forma geral nas nossas rotinas, no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Pensem, por exemplo, numa empresa que tem uma determinada decisão de investimento e poderá expandir-se para um novo mercado. Reparem que isso são sempre decisões que englobam risco. Não existem certezas garantidas, apesar de haver uma análise exaustiva dessa mesma solução de investimento, dessa possível expansão desse negócio para um outro mercado. Ninguém consegue, de facto, adivinhar o que é que vai acontecer amanhã e podem haver aqui uma série de fatores que poderão pôr em causa esse mesmo investimento. E a conclusão, aquilo que eu quero chegar é que o risco é inerente às nossas vidas, é inerente às nossas rotinas, ao nosso cotidiano e, de facto, não nos conseguimos demarcar dele, temos de aprender a viver com ele, a geri-lo, a monitorizá-lo e, acima de tudo, a minimizá-lo. E os mercados financeiros, naturalmente, não são aqui exceção. Eu trago-vos aqui duas quotes de duas personalidades ligadas, então, aqui à área das finanças. Primeiro, aqui o Warren Buffett, famoso investidor que tem uma perspectiva muito de value investing aqui no mercado acionista, das pessoas também com maior fortuna a nível mundial. Ele tem uma visão muito de procurar aqui ativos, neste caso empresas que estão a cotar atualmente a mercado abaixo daquilo que é o seu valor intrínseco, daquilo que é o seu valor real. Ou seja, da mesma maneira que os senhores podem ter uma oportunidade de investimento no mercado imobiliário, comprar uma casa por 10 mil, que acreditam ver que valha 20 mil, a ideia é um pouco aplicável também aqui para as ações, perceber uma determinada empresa que está a cotar abaixo daquilo que é o seu valor, se está a cotar abaixo daquilo que é o seu valor, temos uma oportunidade de investimento, de aquisição de valor, um pouco também como Peter Lynch dizia, também famoso investidor aqui de Wall Street, da década de 80, aquela questão de comprarmos $1 por 50 cêntimos. E o que é que Warren Buffett diz? É uma das quotes mais conhecidas dele, uma das citações mais conhecidas. Risk comes from not knowing what you are doing. Ou seja, acima de tudo, de facto, o risco, nós corremos risco é quando não sabemos aquilo que estamos a fazer e, infelizmente, muitas pessoas, quando vêm fazer investimentos aqui para o mercado financeiro, compram, por exemplo, uma ação porque, pronto, o meu cunhado trabalha no BCP e diz que aquilo é bom investimento. E pronto, e vou lá eu comprar 10 mil euros de ações do BCP. Ou seja, estar a fazer isto, ou estarmos a ir aqui de facto ao casino e colocarmos o dinheiro na roleta, acaba por não haver assim tantas diferenças tão significativas. Se vamos a ver, acaba por ser bastante semelhante até. E o que é que eu quero aqui dizer com esta quote, com esta citação de Warren Buffett? Que acima de tudo, o maior risco que nós podemos correr é de facto não sabemos aquilo que estamos a fazer. Estarmos a investir num ativo que não conhecemos, estarmos a investir de formas que também não são adequadas face ao nosso perfil, acima de tudo desconhecimento acaba por ter um maior risco quando nós estamos a fazer qualquer atividade e investir no mercado financeiro não é exceção. Outra quote que também também vos trouxe aqui para esta apresentação é de Mark Zuckerberg, fundador e CEO então aqui do Facebook. Fala: the biggest risk is not taking any risk in a world that is constantly changing. The only strategy that is guaranteed to fail is to not take any risks. Ou seja, nós também estamos aqui no mundo, existem uma série de oportunidades de facto de ficarmos em casa parados, é a única forma de não corrermos nenhum risco. E essa estratégia já sabemos que está condenada a falhar. Ou seja, não é uma questão de evitar o risco, ele faz parte da vida, faz parte da economia, faz parte de nós. Temos de saber aprender a viver com ele e, como disse, acima de tudo, monitorizá-lo, geri-lo e também minimizá-lo. Queria esclarecer aqui dois fatores antes de entrar de forma mais pormenorizada aqui na questão do risco numa carteira de investimentos.
existem dois conceitos que são frequentemente aqui confundidos pelo público em geral, particularmente então investidores aqui individuais, os chamados investidores de retalho. Ou seja, nós quando falamos de risco, falamos de fatores que podem colocar aqui em causa o retorno sobre o nosso investimento, portanto, uma potencial perda permanente de valor. Usando aqui o exemplo que dei anteriormente da empresa, quando falamos então de risco numa operação de expandir para o negócio, um risco que nós temos é que haja um novo concorrente que também tenha uma posição dominante no mercado, também tenha um género de decisão semelhante e também se expanda para esse mesmo mercado, que vai implicar uma redução da cota de mercado, maior concorrência, pronto, etc, etc. É isso que nós falamos quando falamos em risco aqui dos nossos investimentos. Quando falamos em volatilidade, estamos a falar aqui das nossas carteiras constantemente estarem aqui a subir e a descer, devido ao facto de serem negociadas constantemente aqui no mercado, que é público, toda a gente consegue consultar os preços que os ativos estão a ser negociados no momento, e depois as pessoas acabam por associar aqui uma falsa sensação de ganho e perda, mas que de facto não corresponde à realidade. Porque para quem está a investir 5, 6, 7, 10 anos, não interessa se o mercado hoje está a subir e está a descer. Okay? O que nós queremos apanhar é esta tendência de crescimento médio e longo prazo, um título que tem potencial e que está abaixo daquilo que é o seu valor intrínseco, e a verdade é que ele não vai fazer esse caminho, não vai trilhar esse caminho de uma linha reta, vai ter os zigue-zagues. A verdade é que, se nós olharmos para o mercado em geral, okay, se olharmos para os índices americanos, aqui desde a década de 50, vemos que, de facto, a tendência de crescimento relacionada com o crescimento económico global. O crescimento económico global traz maior nível de consumo. A nível de consumo, mais dinheiro das empresas acaba por trazer maiores lucros. Maiores lucros, se as empresas geram mais lucros, elas próprias tendem a ser mais valiosas. E o que nós olhamos, se vimos então os gráficos aqui, particularmente dos índices americanos, que a economia americana é de facto a economia mais vanguardista, mais empreendedora, que tem essa cultura de fazer com que o negócio cresça quase até, pronto, à estratosfera, digamos assim, se os senhores permitirem aqui a expressão. Na verdade é que depois temos, períodos de ciclos de correção que acompanham também a economia. A regra geral tendem sempre a acontecer antes do fenómeno económico, como nós assistimos agora com o crash do Covid. Antes temos, de facto, o impacto económico. Mas a verdade é que a tendência em médio e longo prazo é crescente. E o que muitas pessoas acabam por fazer quando temos estas correções significativas, e esse é que é o grande erro, é devido ao grande alarido que existe em termos de notícias e que o mercado está a cair, está a haver um crash, quedas massivas, põem na cabeça que o mercado vai cair então para sempre, vendem apressadamente aqui os seus ativos ou desbarata, preços reduzidos, e depois quando o mercado começa a recuperar, neste caso esses investidores ficam de fora e assumem perdas, e se quiserem reentrar em mercado já estão a preços bastante superiores. Eu falo que aqui o índice tecnológico Nasdaq, agora que estamos no final de maio, já está a caminho de bater os máximos históricos aqui que teve agora ou seja, no início de 2020. E para alguém que de facto tinha esse desfeito das posições na altura, ver agora esta recuperação toda, esse é que acaba por ser aqui o grande problema quando falamos aqui de investimentos de médio e longo prazo e do porquê destes crashes poderem trazer perdas expressivas. Se nós tivermos, digamos, uma atitude passiva e ignorarmos mais esta questão e aproveitarmos até para reforçar as nossas carteiras a preços bastante mais atrativos, esse é que deve ser o mindset, e é assim, desta forma, que se consegue então construir uma carteira de valor de investimentos para um médio e longo prazo que cresça de maneira sustentada e que depois também vá tirando partido aqui da questão dos juros compostos. Recapitulando então o risco, aquilo que coloca em causa o retorno do nosso investimento. Se, por exemplo, colocarmos em ações, se investirmos em ações, vamos pôr da Facebook, estaremos a falar do que é que poderá colocar em causa o modelo de negócio do Facebook, concorrentes aqui do Facebook, eventuais regulações que também imponham nas social media, volatilidade, estamos a falar da ação hoje está a subir 2%, depois vai descer 3%, ou seja, são conceitos bastante diferenciados e convém não confundi-los. É curioso, só para concluir, que nós, por exemplo, investimentos em imobiliário, as pessoas tendem sempre a associar o imobiliário que é um investimento com maior nível de segurança. Mas porquê? Porque quando falamos aqui do imobiliário, estamos a falar de um ativo que tem características bastante particulares na medida
em que, pronto, a sua liquidez é muito mais reduzida, ou seja, não é negociado no mercado, não é negociado no mercado de uma forma constante. Por isso as pessoas não têm essa sensação, digamos assim, de que o ativo está a valorizar e está a descer. Porque, pronto, se eu investo num imóvel, eu invisto porque acredito numa oportunidade de investimento, que ele no futuro vai crescer, que o seu valor vai crescer, mas não estou a ver essa evolução diariamente aqui como se vejo nas bolsas, como nos mercados financeiros. Isso acaba por trazer, digamos, uma tranquilidade psicológica mais significativa e trazer essa falsa sensação de segurança, mas que acaba por não ser verdadeiro, porque deve-se apenas pelo facto dos imóveis de imobiliário não ser negociado no mercado a tempo inteiro. Mas vamos a ver, estamos a falar de ativos com características semelhantes, depois têm as suas diferenças, mas que não existe de forma alguma aqui há alguma noção de que uma é mais segura do que a outra, sem dúvida alguma. Outra situação que também acaba por ser bastante imobiliária é o facto de ser um ativo, pronto, tangível, que as pessoas têm mesmo, veem com os seus olhos, e isso também acaba por trazer outra falsa sensação aqui de segurança. Trazendo aqui um exemplo de um, pronto, rotineiro, para perceber como é que o risco está presente aqui nas nossas vidas, pensem neste caso aqui do Sr. José. Ele tem um almoço com um cliente às 13 horas para discutir uma potencial parceria, que pronto, irá trazer então enormes benefícios aqui para a sua empresa. Ele tem duas opções, visto que só conseguiu sair do escritório há um quarto aqui para a Zuma. Ou apanha então um Uber para fazer aqui o percurso que demora 10 minutos e chega a 1h55, pronto, com toda a certeza, ou vai buscar aqui um carro ao parque, sendo que irá depois demorar mais 5 minutos para além dos 10 minutos de trajeto, correndo o risco então de chegar atrasado aqui ao almoço. Analisando aqui estas opções, o Sr. José tem, pronto, duas alternativas. Se optar pela primeira, Uber, o risco de chegar atrasado é eliminado, tem de facto um prémio a pagar. Se quiserem buscar o carro, o risco não é eliminado e não tem de facto esse prémio a pagar. Isto é um exemplo, lá está, de um hedge que o Sr. José fez então aqui ao seu risco. Em vez de estarmos a falar aqui da nossa carteira de investimentos, estamos a falar então aqui a um hedge face ao valor que ele atribui ao almoço com este cliente. Ou seja, para proteger então esse mesmo valor que ele sabe que vai adquirir de chegar a tempo ao almoço, ele prefere então pagar esse adicional, esse acréscimo no lucro. Isto para nos mostrar que, pronto, dentro daquilo que referi inicialmente, o risco faz parte das nossas vidas, estas situações que são rotineiras, muitas vezes passamos por elas e não nos apercebemos, mas elas aplicam-se aqui na nossa vida e depois também aplicam-se aqui nos mercados financeiros. Ok, falando então mais numa vertente de investimentos, eu vou dividir a apresentação aqui em duas fases para falar aqui de duas approaches distintas. Nós, quando fazemos aqui investimentos, no fundo temos duas grandes opções, ou fazer aqui um investimento, uma carteira de investimentos mais para o médio e longo prazo, ou seja, o chamado value investing, uma carteira diversificada, quer de bonds, quer de ações, também fundos de investimento. Aliás, sendo que os fundos de investimento depois aplicam estas estratégias aqui de minimizar aqui o risco, mas vamos pensar puramente em obrigações, títulos de dívida e também ações, capital social aqui de empresas. Existe essa primeira vertente, de estar a investir mais para o médio e longo prazo, de comprar aqui ativos a preço de mercado que acreditamos que estão a preços inferiores daquele que é de facto o seu valor real. Porque isso é um grande erro que muitas pessoas cometem já agora. Às vezes acreditam que uma empresa tem potencial, que o setor tem enorme potencial de crescimento, que a empresa é o futuro, mas esquecem sempre que existe um fator determinante para perceber se estamos perante uma boa oportunidade de negócio, uma boa oportunidade de investimento ou não, que é o preço que nós estamos a pagar para essa mesma empresa. Ou seja, existem empresas que nós, pelo aquilo que estamos a pagar elas a preço de mercado, já estamos a pagar por perspectivas de crescimento bastante significativas. E se elas não corresponderem depois à verdade, é provável, com quase toda a certeza, que o preço tenha uma correção bastante significativa. Da mesma maneira, existem outras empresas que são, digamos, postas aqui um bocadinho de lado, são postas para segundo plano, que elas assim têm preços mais apelativos e que esse mesmo crescimento, e mesmo se calhar face à situação atual da empresa, em termos de balanço, ativos versus passivo, capital próprio, esteja a preços bastante semelhantes. Isso acaba por ser sempre um fator determinante, é o preço que estamos a pagar então por esse ativo, para perceber se estamos perante um bom investimento ou não.
Pronto, isto é então a primeira vertente de investimentos, carteira médio e longo prazo, mais para quem quer, digamos, colocar o dinheiro a trabalhar para si de forma sistemática, também para gerar algum cash flow, também para preparar a reforma. E depois temos aqui o trading, a vertente do trading, que é mais que uma perspectiva de negociar estas cotações que existem nos mercados financeiros em mais curto prazo, que regra geral são aconselhadas alguma para pessoas já com mais tipos de conhecimentos e mais tipo de experiências, porque depois aqui a componente psicológica acaba por ser também muito relevante. Ok, falar então primeiramente de uma carteira de investimentos de médio e longo prazo. Pronto, trago-vos aqui uma quote que vem precisamente aqui do livro do Dom Quixote, que fala que it's part of a wise man to keep himself today for tomorrow and not venture all his eggs in one basket. Ou seja, nunca colocarmos aqui os nossos ovos todos no mesmo cesto. E porquê? Porque o que nós queremos é, de facto, montar uma carteira diversificada de ativos que acreditemos serem boas recomendações de investimento, mas precavermos uma potencial situação em que se um desses investimentos não, de facto, correr por alguma razão, não for de acordo às nossas expectativas, temos a restante carteira para compensar essa mesma menos-valia que vamos ter nesse título a nível individual. Esse, acima de tudo, é o objetivo aqui da diversificação. Vou-vos dar aqui, vou explicar aqui a questão do risco e como é que nós podemos diversificá-lo, digamos, de uma forma mais empírica. Nós, quando falamos de uma carteira de investimentos médio e longo prazo, em geral, falamos de dois grandes tipos de ativos, dois grandes mercados. Quando falamos em mercado financeiro, falamos do mercado obrigacionista, obrigações, bonds, ou seja, títulos de dívida, do qual eu pago um determinado valor e depois tenho direito a receber um cupão, ok, durante uma determinada maturidade. E depois temos o mercado acionista, capital social das empresas, sendo que eu, enquanto investidor, terei acesso não só a potenciais dividendos, ou seja, resultados positivos da empresa, que uma das opções que a empresa tem quando tem lucros é precisamente distribuí-los através dos acionistas. Eu, sendo então acionista de uma determinada empresa, terei direito a receber esses mesmos dividendos e depois também terei uma potencial mais-valia se o capital social da empresa também aumentar, se o valor intrínseco, se a capitalização bolsista da empresa também aumentar. Dentro destas duas classes de ativos, nós quando investimos então numa bond ou numa ação, nós temos sempre dois tipos de risco: risco específico e risco sistémico. Quando falamos do risco específico, estamos a falar aqui de risco idiosincrático, falamos em tudo que possa colocar em causa aqui a atividade de uma determinada empresa, uma determinada instituição. Ou seja, falando, por exemplo, investindo em ações da Apple, Netflix, Amazon, estou a falar de fatores que afetam, por e simplesmente, diretamente os negócios de cada uma destas empresas e não fatores gerais globais mais macroeconómicos. Ou seja, são exemplos: greves de trabalhadores aqui de uma empresa, decisões de gestão, relações de indústria, alterações na concorrência, preferências dos consumidores. Ou seja, são tudo fatores que acabam por penalizar aqui a empresa em si e não são partilhados pelo setor, muito menos pela economia no seu todo. E é precisamente este tipo de risco que nós temos a possibilidade de anular através de uma diversificação eficiente e adequada aqui do nosso capital. Quando falamos de risco sistémico, falamos então de fatores aqui fatores macroeconómicos, sobretudo, também aqui situações do género que estamos a viver hoje, ou seja, pandemias com o Covid-19, seja ciclos económicos, alterações de taxas de juros, inflação, conflitos geopolíticos, guerras, políticas monetárias, políticas fiscais, tudo o que seja fatores globais que afetam aqui a economia no seu todo. Este tipo de risco, de facto, não tem a possibilidade de ser anulado através de uma diversificação eficiente e adequada aqui do capital. Falar então aqui da diversificação da carteira, dar-vos um exemplo concreto de como é que isto se aplica. Vamos pensar aqui em investimentos em ações, que acaba por ser mais fácil. Pensamos em ações de duas empresas, de guarda-chuvas, e uma empresa de guarda-sóis. É de esperar que, de facto, a performance destas empresas esteja inversamente relacionada. Ou seja, se tivermos um ano em que, de facto, tínhamos dias com bastante sol, assumimos que não houve dias com chuva. Ou seja, vendas de guarda-sóis, de
foram significativas, vendas guarda-chuvas foram negativas. E o oposto também acontecerá, ou seja, com dias de chuva não teremos sol e vice-versa. Analisemos então aqui, neste período de 6 anos, esta empresa com o guarda-chuva, a empresa de guarda-chuvas, que é a empresa da A. Ela teve, reparem que no ano de 2008 teve então aqui um retorno de 21% devido a resultados positivos, ok? De 2009 teve um retorno na ação em si 30%, 2010 7%, menos 5, menos 2, 9. Reparem que esta ação tem uma correlação positiva na base de que também é uma empresa de guarda-chuvas. Ou seja, quando já o setor está positivo, as empresas tendem a apresentar então performance positiva. E quando de facto este título tem um retorno positivo, este também tende a apresentá-lo também, ou seja, 21,9, 30, 21, 7,7. Quando tem negativa também, menos 2, menos 5, 9 e 30. Okay? Se fizermos uma carteira aqui em que fazemos uma diversificação de 50% A, 50% B, reparem que o retorno médio será de, precisamente, aqui a média destes valores, que será 15%, depois 25,5%, 7%, menos 3,5%, menos 3,5%, 19,5%, que corresponderá precisamente ao retorno médio em cada ano se investimos na empresa em si, ok? Ou seja, 10%, 10%, 10% também. Mas reparem que o desvio padrão, que falamos depois do desvio médio aqui de digamos, cada ponto aqui na série de dados face àquela que é a média aqui dos retornos, é menos significativo, 12,5% do que se investirmos então numa ação, na sua totalidade. Ou seja, já vemos aqui alguma diversificação então aqui do risco, nomeadamente também aqui da questão intrínseca da volatilidade. Se olharmos depois aqui para uma empresa de guarda-sóis, ou seja, neste caso, indústrias que têm correlações inversas, quando a empresa então de guarda-chuvas tem performance positiva, a de guarda-sol tem performance negativa, como podemos observar. De facto, aqui um ano com retornos similares, provavelmente foi um ano em que houve um número de dias semelhantes aqui de sol e de chuva, mas reparem que depois a empresa de guarda-chuva teve performance negativa, o guarda-sol teve performance positiva. E se fizermos então aqui uma carteira de 50% B, 50% C, verificamos que todos os anos a performance média é positiva e o desvio padrão é então aqui reduzido. Porquê? Porque quando uma empresa está de facto de forma negativa, a outra tende a compensar, ok? Porque estão inversamente correlacionadas. E depois conseguimos fazer aqui uma diversificação do risco mais eficiente, de modo aqui de forma consciente, para termos um mesmo retorno, aqui a volatilidade e o risco são então diminuídos. Este gráfico exemplifica aquilo que queria-vos transmitir, ou seja, quanto maior o número de ativos na carteira, maior temos então aqui a diversificação do nosso risco e eliminamos então o risco idiosincrático sistémico, aliás, sistemático, assim que está então ligado a uma empresa, a cada empresa em si. Visto aqui a questão do risco no médio e longo prazo, vamos falar aqui também da vertente do trading, ou seja, falamos aqui de trading, falamos de 3 pilares essenciais para termos aqui uma negociação bem sucedida. A vertente da análise técnica fundamental, a questão da gestão de risco e também a disciplina emocional. Quando falo de trading, falo então aqui destas questões de estarmos a negociar aqui flutuações mais de curto prazo nas diversas classes de ativos aqui no mercado financeiro. Como disse, temos 3 pilares fundamentais: análise técnica fundamental, gestão de risco, disciplina emocional. É curioso que muitas pessoas tendem a pensar que este primeiro ponto acaba por ser o mais relevante e o mais importante. A verdade é que estão enganados. Aqui a gestão de risco tem de facto uma importância bastante significativa, muito mais significativa do que aqui a vertente da análise, mas sem dúvida alguma que aqui a disciplina emocional é o fator X para aquelas pessoas que querem e desejam começar a apresentar resultados aqui no trading. Esta acaba por ser a grande diferença entre as pessoas que se podem apelidar de traders e os chamados jogadores de apostadores aqui no mercado financeiro. Como disse também no início da apresentação, há muitas pessoas que vêm aqui para o mercado fazer jogo de casino, ou seja, vão comprar aqui um CFD ou uma opção
só porque, pronto, acreditam que um determinado ativo vá subir num determinado horizonte temporal, mas não fazem qualquer tipo de análise, não se informam. Ou seja, isso acaba por ser bastante semelhante ao, mais uma vez, estamos a colocar o nosso dinheiro na roleta. E a verdade é que quando temos esse género de atitudes, estamos a fazer o casino no mercado e as probabilidades vão estar contra nós. E é precisamente o oposto que nós queremos. Nós queremos é fazer com que as probabilidades trabalhem em nosso favor. Porque aqui no trading, não se esqueçam que ninguém, no trading e nos investimentos em geral, ninguém consegue adivinhar o dia da manhã. Ninguém sabe se o S&P vai ter uma performance positiva, se o euro-dólar vai descer, se os futuros do petróleo vão subir. O que nós podemos fazer é projeções fundamentadas, ok? Que de facto não careçam aqui de análise, sejam suportadas por factos, ok? De forma que, pronto, falando aqui mais especificamente no trading, conseguimos que ou seja, nós vamos ter perdas, ok, vamos ter ganhos, mas os nossos ganhos não só vão compensar o aqui das perdas, como ainda vai servir, ainda vai sobrar aqui um remanescente para termos retorno positivo aqui na nossa conta. Isso é de facto o mais relevante. E quanto mais cedo as pessoas perceberem isso, que não serem stopadas aqui numa posição é perfeitamente normal, eu já vou explicar o que é ser stopado, mais rapidamente vão conseguir obter resultados. Quando falo em stop loss, quando falo em stopadas, falo aqui numa das ferramentas, a ferramenta mais importante aqui quando falamos de gestão de risco no mercado financeiro, que é precisamente o stop loss. Existem algumas pessoas que abrem posições sem stop loss, eu não recomendo isso todo. Diria mesmo que é uma regra aqui, pronto, que tem de estar mesmo estipulada e que não pode ser de todo aqui violada, que é aplicar sempre o stop loss nas nossas operações. O stop loss é sempre colocado naquele nível que nós achamos que se o mercado inverter e chegar a esse nível é porque estamos errados e queremos desfazer então aqui da nossa perda o mais rapidamente possível. E como disse, não colocarmos stop loss, vamos supor que eu tenho uma determinada posição num ativo, num par cambial. Existe alguma divulgação, algum tweet de Donald Trump, existe uma rush to safe havens, dólar americano valoriza, tinha uma posição curta aqui no, vamos pôr o SDK, com o stop loss eu consigo logo cortar a minha perda e minimizá-lo, porque em geral, pronto, nesses períodos existe uma volatilidade bastante significativa e sem o stop loss, pronto, uma perda que poderia ser X poderá ser 3, 4, 5 vezes mais, inclusive até ser mais significativa eventualmente. O que é então o stop loss em si? O stop loss é uma ordem independente que é colocada então num determinado nível de preço que ao chegar a esse ponto, essa ordem independente passa a ser ordem de mercado e é ajustada então ao melhor preço possível. Já sabem, nunca, mas mesmo nunca, abre uma posição então aqui num ativo, numa vertente de trading sem colocarem stop loss. Vou dar então aqui um exemplo, vamos pôr que o Sr. José investe 80 mil dólares na Farfetch, encontra 8 dólares, adquirindo 10 mil euros em ação. Aliás, adquirindo 10 mil ações. Ele acredita que se o mercado for aos 7 dólares em 90, é porque está então aqui errado. Pronto, o Sr. José assim não perde mais também de 1% da sua carteira nesta operação. O que é que acontece? Ele coloca então o stop loss nos 7 dólares e 90. Se de facto a ação não valorizar como ele está a prever, ele tem uma perda então aqui de 1000 dólares, que corresponde, aliás, neste caso 1000 dólares, estamos a falar de 10 cêntimos vezes 10 mil ações, exatamente. Estamos a falar de 1000 dólares, que corresponde sensivelmente pronto, um pouco mais de 1% então aqui da carteira do Sr. José. E neste exemplo, com stop loss, o mercado eu compro, mas sei que este nível, o mercado vai chegar aqui é porque está errado, o mercado não vai subir, então eu corto a minha perda aqui e se não cortá-la, ela depois o mercado continua e assim consigo evitar uma perda bem mais significativa. Falando então do stop loss, falar aqui também da gestão da banca, também uma questão muito descurada aqui pela generalidade das pessoas que fazem este género de investimentos, mais caso então no curto prazo, o chamado trading.
Pensem numa conta de 100 mil euros em que temos 5 ordens com uma perda de 10 mil euros cada. Reparem que num caso deste género, nós vamos ter uma perda total de 50 mil euros. E esses 50 mil euros correspondem a uma perda percentual de 50%. E para nós conseguirmos regressar então aqui ao nosso ponto break-even, iremos necessitar de ter um retorno aqui de 100% sobre essa nossa nova banca. O que é que eu quero mostrar com isto? É que matematicamente aqui as probabilidades estão contra nós se de facto assumimos uma exposição muito grande em cada ordem. Quando falo exposição, falo exposição percentual face à nossa banca inicial. E de facto, se tivermos uma exposição muito grande, as probabilidades acabam por estar contra nós. Tenho aqui um exemplo, uma tabela que mostra percentagens diferenciadas de perda de capital, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. E reparem que aqui no exemplo mais angustiante, mais severo que mostro aqui, uma perda de 90% implica precisamente uma recuperação depois de 900%, o que é de facto uma brutalidade e acaba por ser quase impossível alguém que se enfie neste fosso para depois conseguir recuperar então aqui o seu capital. A gestão da banca acaba por ser então muito importante, uma das regras de ouro quando estamos e quando investimos aqui numa perspectiva de trading, nunca arriscar mais de 1, 2% máximo aqui do nosso saldo total aqui numa posição. Se for de facto uma posição mais estrutural, mais de meio e longo prazo, poderemos assumir aqui um risco percentual mais significativo, mas nunca arriscar a regra geral mais do que estes 1%, 2% máximo então da nossa conta no trade. Dar aqui um exemplo também prático em aplicar estas noções então de gestão de risco. Pensem numa operação em que vão comprar um CFD de DAX aqui nos 10 mil pontos, tem uma banca de 100 mil euros, querem assumir um risco de 1% aqui no trade, ou seja, 1000 euros. Temos o nosso stop loss a 9.800 pontos, o nosso take profit, que é o oposto então do stop loss a 10.400. O que é que nós fazemos então para calcularmos aqui o tamanho da nossa posição, do qual, se formos stopados no valor de 9.800, que é onde nós achamos que estamos errados, temos o risco, temos a perda, aliás, que definimos inicialmente e nada mais. Um contrato de DAX, falamos de 10 mil euros. Se falarmos da variação de um ponto do DAX, estamos a falar de 10 mil para 10.001. Ou seja, um contrato de DAX, ok, quando temos uma variação de um ponto, isso corresponde a 1 euro por ponto. Se nós temos, de facto, 200 pontos de stop loss, ou seja, eu entro nos 10 mil, o meu stop loss está nos 9.800, se quero assumir um risco total de 1.000 euros, o meu risco por ponto que eu quero assumir nesta posição vai ser então os 1.000 euros a dividir por esses 200 pontos. Vai ser 5 euros por ponto. Mas reparem, quando eu não sei então aqui um contrato, o meu risco por ponto é de 1 euro. Eu quero ter um risco de 5 euros por ponto. Ou seja, o que eu vou fazer é abrir então precisamente uma posição 5 vezes maior. Dando também aqui um exemplo. Reparem, se eu tenho 200 pontos de stop loss, o meu risco é 1 euro por ponto, o meu risco total vai ser 200 vezes 1, que são os 200 euros. Para ter um risco total de 1.000 euros, serão 5 vezes mais, que serão precisamente 5 contratos DAX, que eu irei então abrir. Abrindo esses 5 contratos, eu sou stopado, tenho essa perda que delineei de 1.000 euros. Se de facto acertar no trade, das duas uma. Se acertar no trade, a minha banca passa dos 100 mil para os 102 mil. Se for stopado, passará dos 100 mil para os 99 mil. Para além da gestão de banco, outra ferramenta também muito importante é o rácio de risco-retorno, okay, que representa aqui o potencial ganho numa operação face a cada euro que nós colocamos em risco no mercado. É outra das regras do que diz respeito aqui à vertente do trading. Ou seja, quando eu falo em rácio de risco-retorno, ele está sempre associado aqui ao stop loss e ao take profit. O que nós devemos procurar é, sempre para um determinado nível de stop loss, sempre temos o potencial ganho, ou seja, o potencial take profit, o mais alto possível, de forma a maximizar aqui esse mesmo rácio. Ou seja, eu posso ter uma operação, pegando aqui no exemplo anterior, este é um rácio 2 para 1. Porquê? Porque estou a assumir 200 pontos de stop loss, 400 pontos de potencial ganho, isto é um rácio de 2 para 1.
Se tivesse, em vez de 10.400, se a minha ordem fosse 9.800 para 10.600, estaríamos a falar de um rácio risco-retorno de 3 para 1 e assim em diante. E porquê é que é inteligente e porquê é que é importante termos sempre operações com rácios risco-retorno elevados? Porque quanto maior for então aqui o rácio das nossas operações, menor terá de ser aqui a nossa taxa de acerto para estarmos break-even aqui no que diz respeito à nossa conta. Ou seja, neste exemplo em que eu tenho operações em que por cada euro que eu risco no mercado estou a ir buscar 2, ou seja, 200 euros a 1.000 euros de risco para ir buscar 2.000, reparem que eu posso dar-me ao luxo de acertar e eu acerto um trade e posso-me dar ao luxo de perder 2 que estou exatamente na mesma. Vai bastar uma taxa de acerto superior a 1/3, a 33,3%, para eu conseguir rentabilizar capital no médio e longo prazo. Isso é que depois acaba por ser então um grande desafio, essa perspectiva mental, disciplina mental, de provavelmente eu nem estar a ser stopado, a perder dinheiro em mais de metade das minhas operações, mas saber psicologicamente estou a fazer as coisas certas e vou conseguir tirar retorno no médio e longo prazo. Esse é que é de facto aqui a grande dificuldade da generalidade então aqui dos traders. Reparem que quanto maior então for aqui o nosso rácio, menor será a nossa taxa de acerto requerida para termos break-even. É verdade que quanto maior também for o nosso rácio, com maior dificuldade teremos ordens aqui ganhadoras que cheguem efetivamente ao nosso take profit. Isto depois é uma coisa que se vai desenvolvendo aqui com a experiência e com o conhecimento de perceber pronto, com uma determinada ordem, com determinada rácio de risco vale a pena entrar ou não. Também de acordo com a estratégia que nós delineamos inicialmente, regra geral, operações de mais curto prazo têm um rácio de risco-retorno associado mais pequeno, ordens de mais médio e longo prazo, chamados swing trades, têm sempre rácios mais significativos, rácios maiores. Para dar aqui também um exemplo mais prático, porque é que esta vertente do rácio de risco-retorno é muito importante, pensem numa pessoa que está a tomar ordens com rácios de risco-retorno de 3 para 1 e depois de 1 para 2, em que está a arriscar 100 euros em cada trade. Reparem que, acertando 40% dos trades, vão ter aqui um retorno de 300 vezes 4 dá 1.200 e vão ter perdas, 6 perdas, mas cada uma vai ser apenas de 100. 100 vezes 6, 600, vai ter um retorno de 600. Neste exemplo, um rácio de 1 para 2, uma taxa de sucesso de 60%, ok? 50, 50, 50, 50. 50 vezes 6, 300, mas aqui as perdas vão ser mais significativas, apesar de serem em menor número. 300 menos 400 irá ter então um retorno de menos 100. E reparem que aqui a taxa de sucesso é inferior a esta. Ou seja, psicologicamente este cenário até acaba por ser mais favorável, porque temos mais ordens a ir ao nosso take profit, mas o que interessa é termos retorno, estamos no final do ano. Eu diria sempre no ano, porque isto trading, acima de tudo, se tivesse referir uma palavra, é consistência, ok? É nós sermos consistentes no mercado num período considerável de tempo e, na minha visão, tem de ser sempre aqui o valor mínimo, esse horizonte mínimo de um ano. Porque é assim, acertámos um trade, demos uma ideia, acertámos um trade, isso, toda a gente consegue fazer isso. Com todo respeito, isso não vale nada, isso vale zero, ok? O que é difícil é nós conseguirmos, de forma sistemática e consistente, conseguirmos fazer com que aqui os nossos ganhos não só combatem aqui as nossas perdas, como depois ainda sobra então aqui um montante que aí sim será o nosso retorno aqui nos nossos trades, nas nossas posições. E é isto que depois define a diferença, já sabem, entre um verdadeiro trader e um jogador de casino, porque o que nós queremos ser é a casa e não ser aqui o jogador. Temos então o sistema, as probabilidades a funcionar a nosso favor, que aí teremos então aqui os ingredientes reunidos para conseguirmos ter experiências positivas de rentabilização capital. Não esquecer que as perdas fazem parte aqui do cotidiano de um trader, ninguém tem capacidade de adivinhar o dia da manhã, independentemente do seu conhecimento e da sua experiência. Mesmo a minha pessoa, mesmo qualquer pessoa aqui na corretora do banco, mesmo o melhor trader deste mundo, como já disse anteriormente, ninguém sabe para onde é que vai o DAX amanhã, o euro-dólar, o STK, os futuros do crudo, da soja, do ouro, ninguém sabe, ok? Temos de forma consistente trabalharmos para que os nossos ganhos sejam consistentemente superiores aqui às nossas perdas. Pronto, existem depois estratégias mais complexas, não vou ter tempo aqui para entrar em detalhe em relação a elas, nomeadamente variações, depois scaling in, scaling out, hedging com ativos correlacionados,
estratégias de martingale, grid strategies, que falam mais na... Isto é mais adequado para quem quer montar também algoritmos que operem no mercado por si. Não vou estar aqui a entrar em mais detalhe relativamente a estas questões, pode servir, quem sabe, para um futuro webinar. Pronto, acima de tudo, agradecer aqui a vossa presença na nossa sessão, deixar aqui a informação que este webinar será disponibilizado no nosso canal de YouTube no futuro. Tem também aqui os meus contactos. Vejo-me agora disponível então para responder aqui às vossas perguntas e às vossas questões. Obrigado e um abraço.